está aprendendo a escrever, né? Bastão, fogo, como é que é? Mas se tiver difícil aí de ler alguma coisa, é só se esforçar que eu acho que dá certo. Eu comecei a ler. Em português, né? Está em português. Eu comecei a ler que a passa de coisas estranhas. Tá Cheio de espírito. Vamos lá então, meus irmãos. Hoje é um dia especial, dia 8 de março, é um domingo. É especial porque é dia do Senhor. Rapaz, como é que consegue manter a mesma letra, né? Até os erros. Tem uma parte aí que tem um nonô, nesse cenário, nonô tocante a Deus. Vamos lá então, irmãos, vamos orar para a gente iniciar o nosso estudo nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos por tua infinita graça e misericórdia. Agora que vamos considerar coisas tão grandiosas, Deus, relacionadas à obra de redenção do Senhor, obra substitutiva, a mediação do Senhor Jesus, que isso sirva para nos aproximar do Senhor, para nos conquistar também, para nos levar ao arrependimento, para transformarmos, para darmos mais glória ao Senhor. Deus abençoe, que isso não seja um conhecimento vazio, onera alegria, Deus, por pensar e por raciocinar em cima de questões teológicas, da tua palavra, mas sim que isso seja vida, Deus, para nós, vida espiritual, devoção, leve-nos à devoção. Assim nós oramos a tua graça em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quero começar aí com uma consideração sobre o filme O Irlandês. Quem conhece esse filme? Alguém já assistiu? O Irlandês é um filme recente, muito bom não porque ele mostra virtudes, mas justamente pelo contrário, porque ele mostra de forma muito crua. Ele tem mais de 3 horas de filme, ele tem uma linearidade assim, ó, impressionante. Ele não tem aquele momento muito de catarse, né, que geralmente o filme tem um momento de tranquilidade, depois vem uma crise, depois a dificuldade para resolver a crise, depois um momento catártico, um clímax, né, que resolve a crise e depois volta, né, num platô superior, né. As pessoas que passaram pela crise vão se tornar melhores, por assim dizer. É um filme de romance, às vezes é isso, um casal, você conhece, tudo bem, aquele momento de amor, depois uma crise, depois um momento de reconciliação, e eles voltam num amor mais profundo, mais robusto, porque passaram por um momento de dificuldade, né? Geralmente tem essa estrutura, o filme irlandês não tem, e aqui vai ter spoiler, tá? Não tem para onde fugir, mas o spoiler não atrapalha muito, não atrapalha você assistir o filme depois. É um filme bom, é um filme que passa no filtro do IMDb. Quem que conhece IMDb? Quem sabe o que é isso? Conhece? IMDb é um site que fala sobre filmes, né? Uma classificação, inclusive usa esse índice do IMDb como uma classificação de filmes, né? Dá nota lá de 0 a 5, eu acho, 0 a 10, né? E eu falei que esse filme passa no IMDb, tá, meus irmãos? No nosso IMDb, embora ele tenha violência, você vai lá no IMDb, vai ter uma parte lá Guia dos Pais. Todo filme conhecido vai ter uma parte lá Guia dos Pais. Então você bota lá IMDb o irlandês. E ele te traz o filme em todos os seus detalhes, te falando exatamente o que acontece nas cenas que são eventualmente impróprias. Eles têm lá quatro categorias lá de sexo, nudez, violência, linguagem pesada, drogas, consumo de drogas, e ele narra exatamente o que acontece e os segundos que acontece, né? O que acontece? Você, por exemplo, vai assistir, estou abrindo um grande parênteses aqui só para dar uma dica para quem não conhece isso aí. Então aparece lá um filme para você poder assistir. Você está na classificação etária, 12 anos. Não confie nisso. Não confie nisso. Nem confie no livre, tá?
Nem confie no livre. A gente já teve experiência de colocar filme livre antes, sem ter feito esse filtro, e não ser nada de livre, era 18 mais. Né? E a gente não deve assistir 18 mais. Tá bom? A gente não deve assistir muitas vezes nem 12 mais, talvez nem 10 mais. Aí você vai no IMDb e bota lá, filme tal. Você vai no Guia dos Pais, ele te mostra exatamente o que acontece. Então, se o filme diz lá que tem cenas de sexo e nudez, ele vai te dizer, vai narrar lá. O problema é que geralmente está em inglês, eu acho que não tem essa parte em português. Porque lá, Guia dos Pais está em português, mas o texto está em inglês. Aí você bota no tradutor lá e coloca. Vai dizer exatamente o que aconteceu. Se é uma insinuação que o casal foi para dentro do quarto e fez alguma coisa, ou se é de fato algo explícito. Aí você vai fazer esse filtro. Né? E aí eu ligo o alerta aqui para as mulheres sejam as leoas das suas casas, tá? Para vigiarem o que passa na televisão. Fechando esse parênteses, depois eu posso mostrar como é que funciona esse negócio de IMDb, mas não assistam sem fazer esse filtro, tá? O irlandês eu acho que deve ter uma nota de classificação etária altíssima, porque ele é violento. Embora não seja que a violência é coisa que às vezes filme de terror tem, aquele negócio, né, gratuito, tá? Mas tem critérios nisso. Vamos lá, o que acontece no irlandês, provavelmente não é spoiler, porque o irlandês é a redenção invertida. Tem um sujeito, que esse cara ficou conhecido aí no século XX como um cara que era irlandês, de sangue, né, de ascendência, mas ele se tornou um dos maiores da máfia italiana. O irlandês é um filme desses aí de mafioso. E esse personagem principal, que é o Frank Sheeran, ele é o Robert De Niro, né? E ele é um cara muito frio, no seguinte aspecto, ele não se comove de estar fazendo mal ou bem, ele é um sujeito que a moralidade dele praticamente não existe, ele faz o que tem que fazer. Inclusive ele foi um cara que lutou na guerra, e na guerra os oficiais dele falavam, não, você tem que levar aquele pessoal ali e executar. Ele era meio que um matador, e ele se tornou um matador dentro da máfia, né? A primeira parte do livro, e o nome do livro que inspirou o filme, eu sei que você ouvi falar que você pinta paredes, no sentido de que quando ele matava as pessoas, as paredes se sujavam de sangue, né? Então por isso é um livro que esse Sheeran escreveu. Enfim, ele é um irlandês, mas que se tornou um grande dentro da máfia italiana. Aí tem o Sheeran, o Frank Sheeran, que é o principal, e outros dois personagens muito importantes. Um é o tal do Russell Bufalino, que é um sujeito da máfia italiana, que é quem introduziu o Sheeran dentro da máfia, e um outro cara, que é um aliado da máfia, chamado Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa foi um sujeito, um grande sindicalista, esses fatos são reais, tá? Foi um grande sindicalista nos Estados Unidos, no setor de transportes, que tinha uma influência tremenda no país, né? Foi uma figura tipo, talvez o Lula aí na década de 80, 90, no sentido de ser uma pessoa conhecida, influente dentro do meio sindical. E o que acontece? Chega uma hora que a máfia italiana e esse tal desse Jimmy Hoffa, eles rompem. Então, Jimmy Hoffa era um sindicalista que administrava um fundo de pensão gigantesco dos setores de transportes, né? Então, o dinheiro lá da aposentadoria, uma grana pesada, a gente está ouvindo falar muito isso hoje em dia na mídia, né? Ele administrava um fundo gigantesco e como a máfia não podia ir simplesmente num banco pegar um dinheiro para construir um hotel, para continuar com suas atividades criminosas, eles sempre se utilizavam desses meios de financiamento fora do sistema tradicional, né? Então, o que eles usavam? Usavam o sindicato, né, em todas as suas unidades. Enfim, deu um cenário mais ou menos que esse Jimmy Hoffa rompe com os italianos. E aí o Frank Sheeran, ele fica nesse meio, porque ele é muito amigo do Jimmy Hoffa, desse sindicalista, mas por outro lado ele tem uma lealdade com os italianos. Chega uma hora que os italianos dizem, olha, a gente não dá mais, o Jimmy Hoffa tem que ser extirpado. O Sheeran tenta, né? Ele tenta ajustar, Sheeran, né? É o nome mais fechadinho assim para falar. Ele tenta ajeitar as coisas, mas tenta um pouquinho. Depois ele fala, não, realmente não vai dar muito para intermediar essa situação, e ele mesmo é quem arma uma cilada, ainda como amigo de Jimmy Hoffa, entra dentro de um carro e executa o Jimmy Hoffa. Por que eu falei a redenção invertida, tá? Ele é um sujeito que, ao invés de se sacrificar, porque ele poderia ter se entregado por esse amigo, esse Jimmy Hoffa, falado, não, então
que seja comigo. Ou se acontecer uma coisa com ele, que aconteça comigo também. Ele escolhe um lado e ele mata o outro lado. E resolve. Depois a gente volta nesse ponto aqui, mas só para colocar aqui, veja só, ele podia ter redimido, ter sido um bom mediador, mas ele não foi, ao contrário. Né? Ele foi o mediador que matou. O Senhor podia ter feito isso conosco, e o Senhor fará isso. O Senhor fará isso, né? Por isso que as pessoas lá em Apocalipse, o presbítero aqui do Apocalipse não vai me deixar mentir nesse aspecto, né? Que os povos gritam e se desesperam e querem que montanhas caiam sobre nós, porque chegou o dia da ira do Cordeiro, em que não há mais um mediador, mas sim um juiz. Certo. Vamos ler agora, meus irmãos, juntos, o ponto 8.8 da Confissão de Fé. Eu quero que a gente leia junto, porque a gente está terminando aqui um capítulo sobre mediação. Cristo mediador. Aí aqueles que tiverem na Bíblia ou no celular, ponto 8.8. Vamos juntos. Cristo, com toda certeza e de forma eficaz, acharemos, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para quem a adquiriu. Isto ele consegue fazendo intercessão por eles, revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito, subjugando todos os seus inimigos por meio de sua onipotência e sabedoria, da maneira e pelos meios mais condizentes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Algumas perguntas aqui para a gente poder refletir. A gente está falando no capítulo 8 que existia um problema para ser resolvido com a presença de um mediador. E que problema é esse? Quem sabe dizer qual é o problema? Pegar o gancho do filme aí. O homem se tornou inimigo de Deus. O homem se tornou inimigo de Deus. E aí, se a gente voltar aos capítulos anteriores, a gente vai ver sobre a criação, né, do homem, como o homem foi criado, e depois como esse homem caiu. Qual é a consequência dessa queda? Lembra que a queda não é um mero deslize, que o homem está machucado no chão e basta passar no chocolate no dodói que está tudo bem, que ele vai se reconciliar com o Senhor, mas é algo radical, algo que vai de fato transforma o homem e a natureza, uma queda tremenda. Não é isso? Nós vimos então que Deus firmou um pacto com Adão, que Adão não cumpriu, e depois ele firmou um pacto de graça, né? Vamos lá. Agora, o que é um mediador? Quem quer dar uma ideia? Mediador, no sentido comum da palavra. Alguém que fica entre um lado e outro. Alguém que fica para entre... tentar resolver uma questão. Exatamente. Então, o mediador é aquele que se coloca entre duas partes para resolver uma desavença, um conflito. O presbítero Enéas acabou de falar que o problema que está subjacente aqui é que o homem se tornou inimigo de Deus. Né? Então, quais eram as partes do conflito? A gente está recordando aqui essa estrutura, tá? Que tem a ver com a mediação. Quais eram as partes em conflito? Deus e o homem, ou a humanidade. Né? E é ruim às vezes falar só no passado, porque na verdade quais são as partes em conflito? Porque esse conflito permanece sobre aqueles que não são do Senhor. Não é uma coisa, lá no passado aconteceu, né? E nós vamos ver isso aqui. Agora, como seria possível resolver esse problema? Esse é o ponto. Deus está irado. Vamos abrir lá em João. João capítulo 3, os textos aí mais conhecidos da Escritura. João capítulo 3, o último versículo do capítulo. Está escrito assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por que Deus está irado? Porque o homem amou mais as trevas do que a luz. Porque o homem pecou, caiu.
Certo? Então, para obter reconciliação com esse Deus que está irado, era necessário que se fizesse o quê? Que se aplacasse a ira de Deus, esse justo desprazer de Deus. O que nós vemos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento com o sacrifício de Cristo, como a expiação de pecados, fazer essa expiação de pecados. Convido vocês a olharem lá em Romanos capítulo 3, para a gente tentar responder essa pergunta. O que você acha que tinha que ser feito para que Deus se reconciliasse com pecadores? Romanos 3, 25 e 26. Vamos ler juntos, meus irmãos. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vejam, como que Deus poderia ser um justo juiz? Lembro da imagem do tribunal, que acho que antes das nossas férias eu cheguei a comentar aqui, né? Porque Deus sabe de todo o pecado cometido por toda a humanidade, sabe do seu pecado, do meu pecado, e Ele pode, diante de uma plateia de toda a humanidade, de todos, mostrar um data show tudo aquilo que nós fizemos, deixamos de fazer e pensamos, enfim, tudo aquilo que a gente fez de errado. E Ele vai pegar, vai mostrar tudo isso aqui e dizer assim: não, mas essa pessoa ela é inocente. Embora ela seja um terrível criminoso, ele é um inocente. Agora, como que Deus pode ser justo nesse sentido, de absolver o culpado, né, e ser o justificador daquele que tem fé em Jesus? Ele pode fazer isso na medida que, se Cristo morre por essa pessoa é substituída. Daí essa lógica, né, expiação substitutiva, né? Lembra no Antigo Testamento que o povo tinha que subir a Jerusalém, chegava no templo, colocava a mão em cima da cabeça do animal, o animal era sacrificado, né, como justamente expiação do pecado. Então alguém precisa pagar, ou a pessoa paga pessoalmente, ou um substituto paga por ela. É isso. Morte substitutiva de Cristo. E lá no capítulo 6, versículo 23 de Romanos, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós vemos aqui que a ira e a justiça de Deus tinham que ser satisfeitas. Lá em João, no capítulo 3 ainda, se nós voltarmos lá, João capítulo 3, no versículo 18 e versículo 36, nós já lemos, vamos ler o 18 agora, está escrito assim: quem crê nele não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E 2 versículos antes, né, subindo o 17 e o 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Esse perecimento, quem dá é o Senhor, que está irado com o homem. Deus está irado com o homem. Esse perecimento, quem dá não é a dificuldade social, ou porque nós temos problemas aqui, então não, mas é o Senhor, que é justamente uma relação aqui de Deus está irado com o homem, e essa ira vai ser aplacada no seu Filho. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Certo. Agora, qual que deve ser a situação do homem para que ele seja aceito por Deus? Se nós olharmos lá em Romanos, capítulo 2, versículo 13, nós veremos o seguinte: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E lá no Antigo Testamento, em Levítico, no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 5, que diz assim: portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles, eu sou o Senhor.
Então veja, para alguém ser aceito diante do Senhor, minimamente para tentar de alguma forma aplacar a ira desse Deus, ele precisa ser alguém que obedece perfeitamente à lei de Deus. E aí vem a pergunta: algum homem é capaz de obedecer perfeitamente à exigência da lei de Deus? Após a queda? Não. É isso, a resposta não muda. É só cumprir a lei. Lembro que Cristo exerceu tanto obediência ativa quanto obediência passiva, né? Ele se entrega como um sacrifício, mas ele também cumpre a lei. E esse cumprimento da lei que Cristo fez, né, nos é imputado. A ideia de imputação é Cristo nos dá isso, apesar de nossas obras serem falhas, o nosso substituto cumpriu de forma perfeita. É isso. Então, veja, se nenhum homem consegue cumprir isso aí direito, meus irmãos, isso aqui é essencial. Isso aqui está no âmbito daquilo que a gente quer, isso aqui é a nossa vida. Isso é algo assim, que infelizmente, né, a igreja do Senhor perdeu, parece, de entender o tamanho da nossa queda, a incapacidade do homem de fazer essas coisas. Porque se você acha que o homem está meramente assim, preciso consertar algumas coisas, então nada disso aqui vai fazer sentido. Basta você dar uma ajeitada. Se você crer, por exemplo, olha, se a pessoa nunca fez isso, aquilo, ela é uma pessoa boa, não tem por que ela ser condenada. Vejam que o que está em jogo aqui é justamente o justo desprazer de Deus com um homem que não crê nele. Um homem que não crê nele. Então, qual que é a penalidade que o homem deveria pagar por isso? Eu peço que algum irmão, aí o irmão do microfone entregue para algum irmão e lê o breve catecismo de Westminster, na pergunta 19. É o breve. Deixa eu ler, aí na próxima a gente usa o microfone. Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está debaixo da ira e da maldição, e assim, sujeito a todas as misérias nesta vida, a morte e as penas do inferno para sempre. Então, o homem que perdeu essa comunhão com o Senhor está debaixo de ira e maldição, e está sujeito a todo tipo de miséria nesta vida e à morte. E uma palavra interessante, né? A danação eterna no inferno, né? Ser eternamente danado no inferno, no sentido de sofrer dano eterno. Assim, então, para a gente poder pensar nessa relação que estava quebrada, nesse problema entre o homem e Deus, o que o mediador tinha que fazer com relação a Deus? A gente já viu, tinha que conseguir aplacar a sua ira, não é? Para aplacar a ira de Deus, ele precisava cumprir perfeitamente as exigências da lei, porque aí sim ele poderia ser um justo, e ele precisa também satisfazer a punição de Deus que os pecadores mereciam. Então, vejam só, isso aqui nos explica muito daquilo que Cristo fez, a necessidade das duas naturezas. Lembra que Deus precisava oferecer um sacrifício perfeito, né? Conseguir sofrer o eterno, o inferno eternamente, de forma intensiva naquele momento da cruz. Por isso era necessária uma natureza divina, mas também a natureza humana, para ele poder ser homem e substituto de homens. Isso a gente já viu. Qual que é o foco desse ponto 8 do catecismo? Vejam que interessante. Aqui a ideia é, enquanto ao homem nessa relação, vejam, se Cristo, com relação ao Senhor, ele precisava aplacar a ira de Deus, cumprir a lei e morrer no lugar do homem, e quanto ao homem? Aí você fala assim, peraí, mas o homem tinha que receber alguma coisa? Não, ele está na parte
frágil da relação. Mas veja, é necessário absolutamente que esse mediador ele revele essas coisas, ele persuada, ele capacite o homem a perceber isso. E é por isso que a gente entra no ponto agora, por que Jesus é um mediador diferente? Eu estou aqui nesse 3, desse nosso esboço, tá? Porque veja, coloquei uma frase aqui para a gente poder pensar numa coisa. Imagina aqui o seguinte cenário: imagina que tem uma pessoa morta, né? Alguém que recebeu, a gente, quando estava em Minas, a gente teve a notícia de um menino novo que recebeu uma picada de escorpião no interior, e parece que ele chegou a tomar o veneno, o antídoto, né, para o veneno, o remédio, mas estava com uma dose inferior do que é necessário, acabou que depois ele veio a óbito. Agora imagina que esse menino já estivesse lá morto, moribundo, mas que houvesse algo que pudesse ressuscitar, né? Lembra daquela imagem do choque lá para o cara poder voltar aos batimentos cardíacos? Agora veja, imagina que está uma pessoa morta no quarto. Opa, vou lá na farmácia comprar o remédio. Você sai com o remédio, volta, e o remédio vai ressuscitar aquela pessoa, vai curá-la, né? E ela está morta. Aí você pega o remédio. O sorinho da Lúcia lá do Crônicas de Nárnia, né? Aí você imagina então que a Lúcia lá do Crônicas de Nárnia pega esse sorinho e bota em cima da bancada e vai lá fazer bolinho, vai fazer alguma coisa, vai fritar coxinha, né? Veja, não seria cruel. Não seria cruel se Cristo fizesse o que fez, pegasse a salvação e colocasse no estante, né? Deus é absolutamente justo e poderoso para fazer o que quiser. Se ele fizesse isso também, se fosse o tempo ele fazer isso, não teria nenhum pecado da parte do Senhor, inclusive se ele não quisesse salvar ninguém. Mas veja, do aspecto humano, olha a dificuldade. Se Cristo executa a obra de salvação e coloca na prateleira do supermercado e fala: ó, quem quiser pega lá, eu estou indo embora, eu vou fazer outras coisas. Fica aí, basta você querer. Sobe lá e pega. Aí se a gente volta alguns capítulos para trás, a gente lembra, o homem não se tornou totalmente avesso a essas coisas. Veja que complicado. Nós estamos falando de uma situação em que Deus está irado com o homem, mas as pessoas não sabem que Deus está irado com elas. Ou, sabe o que elas fazem, na verdade, que nós lemos lá em Romanos? Elas suprimem, e esse é o nosso estado natural, meus irmãos, é o estado que a gente já viveu. Você suplanta, você suprime essa voz da verdade, que há um Deus irado contra você, e você adora o Criador no lugar da criatura, você diz: não precisa disso. A criatura no lugar do Criador. Eu já me corrigi, né? São assim. Vejam, em alguma medida, o homem sabe então que ele tem um problema para resolver. Sabe, em alguma medida. Mas esse é o primeiro ponto. Vou falar de evangelização, né? O primeiro ponto é esse. Perto da nossa cidade, lá em Minas, tem um distrito chamado São Vitor. A primeira igreja presbiteriana de Valadares tinha uma congregação lá, e a gente ia para a turma de UPA, né? Uma turma grande, União Presbiteriana de Adolescentes. E talvez uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, fazia um trabalho evangelístico. Era assim, tinha uma congregação pequena, era um lugar bem rural, bem pequenininho, aí passava distribuindo colheita: olha, tem uma igreja presbiteriana, vamos na igreja junto, né? E aí teve uma história da casa de uma senhora, que o pessoal foi entrar, achando: olha, pessoal, então, porque a gente é da igreja presbiteriana, você precisa, né, conhecer o Senhor, se arrepender dos seus pecados. Aí a senhora falou: mas não está de errado, não. Deixa eu te falar da minha vida. Veja só, para gerar viúva. Eu criei 1, 2, não sei quantos filhos. Eles me respeitam, eu criei eles direitinho. A minha casa, né, tudo certo. Nunca fiz nada de errado. Nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. Não tem nada de me arrepender. Nossa, é bom ir na igreja, aprender um negócio, tá? Mas eu não tenho isso aí, esse problema que vocês estão me falando que eu tenho.
está aí, meus irmãos, talvez seja o grande desafio nosso, a gente, e por causa disso aqui, ó, a coisa fica pior. Você sabe por quê? Porque existe, não tem lá, eu gosto demais dessa expressão, isso me chama muita atenção. Lá no começo de Efésios, quando é dito que há um espírito da potestade do ar, o espírito da desobediência que atua, né, nos filhos da desobediência. É uma espécie de espírito de entorpecimento para as pessoas não verem ou vendo, suprimirem o que o pastor falou hoje, que é essa tristeza segundo Deus, que é para gerar arrependimento. Nós temos muita dificuldade de sentir as coisas. Muito mais dificuldade. Eu acho, tá? Do que gerações passadas. Você imagina qual que devia ser a dificuldade de você ouvir um sermão um domingo e ir para sua casa num contexto talvez mais rural, mais parado, e fica aquilo ali matutando na sua cabeça. Nossa, eu estou em pecado contra o Senhor. Eu não creio no Senhor. Eu não creio nesses versos. Para mim, a pessoa fica matutando aquilo ali a semana toda. Quando hoje em dia, né, isso aqui suplanta muito qualquer a voz da consciência. Quer dizer que não tem como? Não é isso que eu estou falando, tá? E também porque lá atrás é um erro fazer isso, tá, meus irmãos? Falar assim, poxa, porque antigamente já que era bom, tá? Não vai nessa linha não, que isso é equivocado. Sempre teve pecado e de formas diversas. Eu estou querendo dizer que nós temos um desafio hoje com as mídias, com esse volume de informações que ajuda a suplantar, né, a palavra que nós é plantada. Cuidado para não abafar o sofrimento, a angústia, a dificuldade do seu coração, que você precisa passar por ela, para você não abafar isso com mídia. Uma série de coisas, é muito fácil. E a oferta hoje é muito grande. Então veja, voltando aqui para a nossa história, não seria algo que não geraria qualquer efeito? Porque se o homem está nessa situação, ele não consegue ir lá e pegar na prateleira. O morto lá, não ia conseguir na bancada da cozinha, na mesa da cozinha, pegar lá, abrir a sacola lá da cinta de remédio, né? E botar o. Não. Agora é claro, se você querer diferente, dizer assim, não, na verdade o homem não é tão mal assim. Aí sim, aí você vai. Só que não é assim que a Escritura diz. A Escritura diz que o homem tem um problema grave diante do Senhor. Então cuidado, se você ainda crê dessa maneira, assim, não, peraí, veja bem, eu nunca fiz isso, isso e isso. De fato, eu preciso melhorar talvez aqui no detalhe ou outro, que às vezes eu conto uma mentira, né? Às vezes eu faço uma fofoca, né? Às vezes eu me iro, mas assim, coisa pesada e tal, não. Então, eu estou tranquilo. Eu vou aqui, vou pegar aqui na prateleira uma coisinha ou outra aqui, da igreja e tal, e vou ver com a vida melhor. E chegar no último dia eu falar, Senhor, Senhor, né? Pode abrir para mim porque eu sou bom. O senhor tocou, Benito, num ponto que muitos, vamos dar essa questão, muitos acreditam que é possível. O sinergista que a gente chama de arminiano, ele crê nisso. Ele não diz que o Senhor aplica a salvação aos eleitos. Ele diz, tornou possível. Vai ser impossível. Ele usa essa expressão, tornou possível, porque ele quer colocar na mão do homem a possibilidade de aceitar Cristo. É o ponto mais adiante do livre-arbítrio que a Constituição vai falar. É a minha escolha, a minha escolha é que esticou a mão e pegou o remédio soldado. Por isso ele coloca, tornou possível. Então, quando os irmãos viram essa expressão, isso é uma heresia. Tornou possível. Não, a morte de Cristo tornou possível a salvação. Não, isso é mentira. Isso não é possível. Nós estamos mortos. Mortos. O Senhor acabou de dizer. Não estende a mão. Ele não reage. Nós não reagimos. Nós estamos aqui e aceitamos pela fé o Senhor Jesus Cristo foi porque Ele aplicou a salvação em nós. Só para deixar. Isso, com certeza. É isso. É exatamente isso. Tem a ver com o que a gente crê com relação ao homem, né? Então, veja, nosso objetivo aqui na aula são dois, né? Primeiro, a gente quer mostrar que Cristo é um mediador muito diferente, né? E veja que essa mediação é muito diferente.
não simplesmente se coloca entre as partes para intermediar uma situação, mas ele paga um preço substitutivo por uma das partes. Por uma das partes. E agora, quanto ao homem, Cristo aplica na vida do homem essa salvação. Ele aplica essa salvação. É por isso que nós lemos no ponto 8, a primeira coisa, Cristo, com toda certeza, de forma eficaz, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para quem a adquiriu. Então vejam, Cristo sem errar, ele atingindo 100% do que ele deseja, aplica e comunica a redenção. Aplica e comunica a redenção. Não tem erro nisso aí. Um detalhe, até certos pastores presbiterianos, eles pregam que hoje mesmo seu nome vai ser escrito no livro da vida. Rapaz, esse aí pode ser, mas alguns pastores presbiterianos eles colocam isso. Veja bem, antes da fundação do mundo, o Senhor já arrebanhou a sua igreja. Agora existe o dia do despertar, que o próprio Espírito Santo testifica na sua igreja. Não é mediante o homem, a minha pregação, aquele dia eu converti um número elevado de pessoas, jamais. Primeiro que o homem não se converte, ele é convertido. Daqui a pouco mandei uma mensagem aí, uma pessoa fala sobre a conversão. Não é curto o assunto, é um assunto extenso para trazer a essência, né? É isso. Então, para quem o Senhor faz isso? Ele atinge então 100% do que deseja. Ele aplica para o homem que está nessa relação com Deus, ele aplica essa salvação. Né? Então veja, não é uma situação que cada um sabia o problema que tinha, eles estão na sala de audiência, o mediador vai falar, olha, vamos lá, vamos tentar resolver. Não, uma parte nem sabe. Né? Vocês vão pensar se o pai e o filho estão na sala de audiência e o homem está lá fora. Tá? Jogando pirosca. Aqui chama outra coisa, é bolinha de gude. Né? Andando de bicicleta. É bolinha de gude mesmo, né, cara? Peteca. Lá em Minas, o pirocão está lá jogando pirosca, ficando coxinha. Está lá vivendo a vida, achando que está tudo tranquilo. Ou, ainda que ele escute a voz da consciência, a lei do Senhor gravada no seu coração, dizendo que ele está errado, aí tenta fazer uma coisinha ou outra. Né? Às vezes ele institui um culto, faz como lá o pessoal na Mesoamérica, né? Na América Central, fazer uma pirâmide grande, lá em cima cortava a cabeça da turma, a cabeça rolar e falar, agora a ira dos deuses está satisfeita. Ele sente que ele está errado. Sente que está errado. Né? Agora, para quem então o Senhor faz isso? Vamos continuar em João, meus irmãos, que é um livro fantástico nesse aspecto aqui, para falar de mediação. João capítulo 6, versículos 37 a 39. João 6, 37 a 39. Pedi ao irmão Michael que ele está com o microfone na mão. Quem está com o microfone está para frente. João 6, 37 a 39. A gente está querendo responder para quem Cristo faz essas coisas, aplica essa redenção, essa substituição e resolve esse problema. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu para fazer a minha própria... Porque eu não desci do céu para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. É isso. Se a gente for... Então veja como é que é importante, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E se for lá no versículo 40, está assim, de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então todo que vai crer é todo aquele que vai ser regenerado pelo Senhor. E aquele que é regenerado pelo Senhor é aquele que já foi determinado pelo Senhor que virá a Ele, que é das suas ovelhas. E falando sobre ovelha, vamos lá para João capítulo 10, versículos 14 a 18. João 10, 14 a 18.
diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não dentre os judeus. Tá? A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato, essa designação, eu recebi de meu Pai. Então vejam, as minhas ovelhas, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Para quem então? Para quem ele faz isso? Para todos aqueles que ele substituiu. E ele substituiu de fato aqueles para os quais ele adquiriu a redenção, que são os eleitos do Senhor. E aquilo que a gente já viu para trás nos capítulos anteriores. Aqueles que são do Senhor, estabelecidos conforme o seu decreto eterno. Aí a pergunta pode ser assim: olha, não, mas esse negócio de eleição é complicado, porque veja só, como você vai saber que assim, né, quem que é eleito, quem que não é eleito? Esse negócio não faz muito sentido. Primeiro ponto, a Escritura fala assim. A Escritura fala assim, esse nome de eleição, isso aí, né? Alguém inventou isso aqui porque quer colocar os crentes como mais merecedores de algo. Não é isso. De maneira nenhuma, não pense isso. Não pense que é por causa de alguma coisa. Deus falou isso várias vezes com o povo de Israel no Antigo Testamento. É impressionante isso. Em diversos. Israel, vocês acham que vocês tinham alguma coisa de melhor do que os outros povos da terra em si mesmos? Na verdade, talvez no comportamento de vocês e na desobediência, na murmuração, talvez vocês sejam até piores do que outros povos. Talvez se fosse um povo mais asiático, eles aguentariam as dificuldades do deserto sem murmurar. Porque o povo de Israel, quando teve a primeira dificuldade, e nós fazemos assim, vamos olhar para trás e falar assim: porque o pessoal de Israel, aquele tempo lá, não, se fosse comigo, se eu estivesse no deserto, eu ia ser firme. Porque comigo não. Não, ali eu ia estar na dificuldade, eu ia falar: que isso? Me fala assim. Você sai daqui, bater seu quarto e fala assim: Senhor, por que isso aconteceu comigo? Entendeu? Não é? Aparece uma enfermidade, uma dificuldade. Senhor, mas que injustiça. O que isso acontece? Não, agora eu quero voltar para o Egito. Vou seguir o Senhor, mas não, vou voltar para o Egito. E lá era bom. Lá era tranquilo. E a mentira, né, de Satanás na cabeça do pessoal, porque eles estavam escravizados. Eles estavam sofrendo. Eles queriam que era libertação. Aí olha para trás e fala: não, mais ou menos assim, os do mundo é que estão bem. Ele não vai nesse engano. Mas vejam só, como o Senhor tratou com o povo de Israel no Antigo Testamento. Ele falava: vocês acham, a rigor, que vocês têm uma coisa de especial? Não. Vocês são especiais porque eu escolhi vocês. Vou contar uma historinha. Diz que na Holanda é uma terra, o pessoal lida muito com barco, né, com produção de naval. E tinha um menininho lá que ele fez o seguinte: ele fez um barco para ele de madeira. Então ele fez toda a arte, calefetou o barco, né, vedou. Então fez um barco legalzinho, né, um barquinho a vela. E aí ele foi brincar com o barco no mar um dia. E nesse dia estava muito feliz. Ele falou: rapaz, que barco maravilhoso que eu fiz, que é lindo, né? Aí, se fosse no tempo de hoje, ele tirava foto do barco e tal, mostrava: gente, olha que coisa maravilhosa que eu fiz, um barco grande assim, né? Gastou lá 2, 3 semanas fazendo, colocando cada pecinha, fazendo todos os detalhes. Aí ele fez esse barco e colocou no mar. E aí aconteceu uma rajada de vento, ele deslocou o barco e sumiu. Aí ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste. Ele ficou assim: poxa, E veja, em si, nenhum daqueles materiais do barco, a rigor, tinha muito valor em si. Um pedaço de madeira, coisinha simples que ele tinha lá, ele montou e fez o barquinho dele. Pegou um pedaço de tecido, fez a vela, e o barco sumiu no mar. Aí um certo dia, andando pela cidade, ele passou em frente a uma loja de brinquedos rústicos, e estava lá o barco dele. Porque alguém provavelmente encontrou no mar, né? E colocou o barco dele lá na vitrine, às vezes recuperou, ajeitou alguma coisa, botou lá na vitrine para poder vender. Aí o menino passou, bateu na porta, entrou na loja e falou: olha, esse barquinho é meu. Eu falei: não é assim não. Não tem nada de seu. Eu peguei no mar,
contou a história, a menina ficou injuriada, ficou chateada. Ali deu um jeito de juntar o dinheiro, compra um negócio desse rústico, bem feito, foi caro, muito caro. Ele juntou o que ele tinha, o dinheiro dele foi lá comprar o barco. Aí chegou um dia lá e tá aqui, ó, pode me dar. Aí ele pegou o barquinho, foi para casa, botou lá no quartinho dele e parou e falou assim: olha, agora você é meu 2 vezes. Primeiro, eu te criei, eu te fiz, e segundo, eu te comprei. O valor do barco em si não estava naquilo, dos materiais que foram feitos, mas no valor que o menino deu para aquele barco, né? Porque ele o amou. Veja, a nossa redenção também é assim. Cristo, né, nos faz, o verbo que estava na criação nos faz e também nos compra, né, por redenção. Estou contando a história, tá? É bom contar a história, isso é fora de sermão, tá? Tem gente que vai abrir um parênteses. Tem igreja por aí que o pessoal faz um sermão inteiro em cima da história assim, tá? Não, o que aconteceu isso? Eu ouvi falar de um homem, a Bíblia fica de lado, o cara pega histórias, né? Ou então pega um cântico. Não vai nessa não, tá, gente? Isso não é muito legal. Mas veja, o valor daqueles que são eleitos está neles? Não. Deus atribuiu o valor. E Deus os amou. As ovelhas, aqui a gente tem uma ideia de pensar, não, as ovelhas são bonitinhas, são assim. Não, as ovelhas são sem diferença nenhuma das outras. Nenhuma. Né? Se nós somos do Senhor, e esse "se" é muito importante, nós vamos ver aqui agora, mas assim, não tem nada em nós. Não tem nada, não tem como ter. E se você acha que tem alguma coisa em você, você está errado. Porque de fato você não está falando que foi o Senhor que te comprou, mas que você fez algo. Não, eu cheguei lá. Vamos lá. Então, Cristo faz, ele aplica essa substituição para aqueles que são dele. Ele também faz intercessão pelos seus. Vamos ler só um texto aqui lá em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha, mas falando de mundo inteiro, então quer dizer que é todo mundo, né? Sobre essa história de mundo, você pode no seu aplicativo aí pesquisar quantas vezes aparece mundo nas escrituras. E aqui é João de novo, tá? João utiliza mundo em diversas acepções, tá? Por isso que João 3,16 diz que todo aquele que nele crê, né, não pereça. Aí você pode pensar, poxa, é todo mundo, né? Aí se você vai em João capítulo 17, vai dizer, olha, eles não são do mundo. O mundo me odeia e os odiará também. Fala, como é que está salvando o mundo? Como é que vai tirar o pecado do mundo inteiro? São acepções diferentes, tá? A ideia de mundo como não só dos judeus, mas também dos outros povos ao redor, tá? Só para explicar isso. Meus irmãos, agora também Cristo, ele revela na palavra e pela palavra os mistérios da salvação. Essas coisas que é um homem natural é impossível discernir. É impossível discernir. É por isso que é na palavra. Vamos lá, João capítulo 15. João capítulo 15, versículos 13 a 16. Nós lemos o seguinte: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazer o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Veja só, como é que é importante. Cristo está dizendo aqui que porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aqui o pastor, terminando a pregação em Romanos, a gente viu que essa história de mistério é a revelação de que um dia Deus, em um substituto, iria fazer remissão de pecados, e que essa remissão de pecados não estava limitada só ao povo de Israel, aos judeus, né,
aqueles que eram da antiga aliança, mas também aos gentios. Esses são os mistérios da salvação, como que nós temos em Cristo, para quem nós podemos olhar, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, todo aquele que olhou para aquela serpente, né, e nela creu no que estava por trás, que era a cura das picadas das cobras. Da mesma maneira, o Filho do Homem será levantado. Isso é João capítulo 3. O Filho do Homem será levantado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, veja, esses mistérios, eles são revelados pelo Senhor. Não é uma salvação na prateleira, né? Mas ela é aplicada, ela é colocada. A pessoa é regenerada, a pessoa recebe essas coisas do Senhor. Por isso que ele é um mediador diferente. Outra coisa, Cristo convence, ele persuade a crer e a obedecer. Ele governa os corações daqueles que são do Senhor por meio da sua palavra e do seu Espírito. Governa. Isso é João capítulo 14, versículos 16 e 17, onde nós lemos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E também Cristo subjuga todos os seus inimigos nessa obra de salvação. Lá no Salmo 110, versículo 1, eu estou andando um pouquinho rápido para a gente poder passar para a parte das aplicações e ficarmos dentro do nosso tempo, tá? Disse o Senhor ao meu Senhor, isso é Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Agora, vamos pensar assim, tá aí, o que eu tenho com isso, né? De que maneira isso se aplica na minha vida? A primeira coisa que eu acho que é importantíssimo, eu peço que vocês abram aí, em Romanos capítulo 8, versículos 9 a 11. A primeira coisa é você não se enganar. Você não se enganar. Porque diante de nós está posto aquele mesmo desafio que estava posto diante de Nicodemos. Nicodemos, mestre da lei, vai se encontrar com Jesus à noite, em João capítulo 3. Vai se encontrar com Jesus à noite. E Jesus, né, ao invés de dar boa noite e entrar numa discussão com Nicodemos, fala: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Esse é o ponto. Então veja, capítulo 8 de Romanos, versículos 9 a 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Está aí um dos grandes erros da apropriação pessoal da doutrina da predestinação, da eleição. O pessoal achar que isso é tudo um assentimento intelectual e achar que não é necessário fé e arrependimento, e que é legal ver aí de uma época de internet que era legal, a discussão do calvinista e o arminiano. O cara é arminiano. Olha só, existe um si muito claro na Escritura. Vós, porém, não estáis na carne. Poxa, eu não estou na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Cristo habita em vós. Então veja, confirme a sua vocação e eleição. Lembro de Pedro falando isso, né? Confirmar a vocação e eleição. Tenham as suas dúvidas e satisfaçam as suas dúvidas no Senhor. No Senhor. Porque o primeiro ponto é justamente regeneração, nascer de novo. É a partir daqui que qualquer coisa faz sentido. É a aplicação do remédio. Se o remédio não foi aplicado na primeira dose para poder levantar o morto, as outras coisas não acontecem. Agora, se você é do Senhor, né, uma coisa que é importante: permanecer crente não é graça menor. Qual é uma dificuldade talvez que a gente tenha? A gente acha que é assim: aí eu fui salvo. E aí essa pessoa tem uma história extraordinária de conversão, ou não, olha, eu vivi assim, certo dia aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, conta alguma coisa, ou um período da vida, e eu fui transformado pelo Senhor, e aí fica parecendo, não tem filme que termina e viveram felizes para sempre, né? Que assim, parece que dali para frente acabou, o
os filmes de princesa terminam geralmente no casamento, né? Como se a vida da pessoa estivesse acabando ali, né? Eu lembro quando a gente estava para poder casar, o pessoal falava assim, é meio complicado, é tão jovem, é como se fosse morrer. Ah, vai morrer, tadinho, tão jovem quer casar, é problema. Não, veja só, é ali que está começando. Com relação a essas coisas, meus irmãos, salvação, aplicação da redenção em nossa vida, isso aqui, embora tenha começado e se estabelecido pelo Senhor no tempo e no espaço, em um momento, isso se aplica para nós diariamente. Diariamente. Por isso que ser crente, crer no Senhor, ter sido regenerado uma vez, ter acontecido uma vez, é algo tremendo, gigantesco. Agora, permanecer crente não é graça menor. Não é graça menor. O mesmo poder que nos ressuscita, né, entre os mortos, é aquele que nos segura para que a gente não volte e pule de chope dentro do caixão. Vamos lá. Pode falar no microfone, vamos estar na sua mão. Eu tenho um amigo que está no caminho do Senhor, recente. Ele tem dificuldade de entender a predestinação por conta de uma passagem aqui que ele me mandou, que está em 1 Timóteo 2, 3-4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem em pleno conhecimento da verdade. Nesse sentido, ele diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Ou seja, ele não tem... É todo tipo de gente, olha o versículo 1, que aqui está falando de usar de oração, de súplicas em favor de governantes, né? E em favor de todos os homens. E aí depois, porque todos os homens... Então, vamos dar exemplo, nós temos governantes que não creem no Senhor. Nós precisamos usar de oração, súplica em favor desses governantes, né? Para que eles voltem ao Senhor. E Deus quer salvar de todo tipo de gente. Aqui, muito claramente, pensando assim, quem escreveu Timóteo foi Paulo. E Paulo era todo tipo de homem que seria totalmente improvável, né, que fosse alcançado pelo Senhor, que era o inimigo da igreja. Né? E provavelmente, algum irmão da igreja, tendo sido fiel àquilo que o Senhor mandou de orar por seus inimigos, talvez tenha orado por Paulo, pela conversão de Saulo de Tarso. Mas a ideia de todos os homens é nesse sentido. Tá? Sempre todos os homens eleitos. Mas existe uma condição na eleição que é fé. Mas a fé só é dada a quem o Senhor de antemão deu. Ela só é exercida, perdão, por aqueles a quem o Senhor de antemão deu essa fé. Então, acho que talvez esse aí responda para esse texto. Se tiver outros, né, a gente vai. Outro detalhe é que não está escrito aqui na testa da pessoa que ele é um eleito. Então, a nossa obrigação é orar e quem faz a obra é o Espírito. Ele sim sabe quem é quem. É isso. Não, e é por isso que há, lá no final do Sermão do Monte, um cenário descrito por Cristo, um cenário de muita surpresa. Porque as pessoas vão chegar, olha, Senhor, Senhor, estamos aqui. Não te conheço. Não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu sou, né? Eu fui disso, daquilo outro, mas não te conheço porque você não é meu. Se fosse todo mundo, Judas estaria em precisão, desejado, mas o próprio Deus disse que foi destinado a isso. Então houve pelo menos um que não se enquadra nessa afirmativa, nessa interpretação. Pelo menos um. Se a gente quiser um outro exemplo do Antigo Testamento, pega o Faraó. O Faraó foi endurecido. Endurecido. Hoje foi a gente só vai em frente ao que o Tiago falou. Se de fato Deus quisesse que todos fossem salvos, isso não seria verdade, porque o próprio Jesus disse que Judas foi destinado. Ele não foi destinado passivamente, o Senhor sabia, não, ele quis. Ele foi posto para ele isso. Foi destinado para a perdição. Então, na verdade, o erro da interpretação não está escrito. Toda a qualidade de gente chegue à salvação. Todo tipo de pessoa, lá em Apocalipse, gente de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação, isso é tudo para até quebrar a ideia de que é somente um povo terreno, no caso eram judeus que se achavam, que queriam ser salvos. Mas é gente de todo lugar.
fora do povo. É isso. E aí você pode responder bem, talvez com Romanos capítulo 9, que é uma coisa tremenda aí para falar sobre eleição. Tem mais um aí que ele está sendo rico, né? É porque não dá pra... 16. Sabe uma coisa que acontece, ao meu ver, é que parece que as pessoas analisam o texto de forma isolada. Só que você tem que contextualizar. Porque o texto ele não pode ser compatível com o outro. Aquela questão da antinomia. Esse debate é melhor falar de outros assuntos, porque aparentemente o orgulho também de vencer o debate é forte também. A gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, tá? Porque às vezes a gente tem essa tendência, às vezes, de querer falar assim, olha, eu vou pegar a sua cabeça, vou abrir, vou colocar aqui dentro, isso aqui você vai aprender. E deixa eu falar uma coisa com vocês, às vezes nós vamos passar a nossa vida cristã durante muitos anos, e quando a gente for, talvez, bodas de ouro, se o Senhor nos permitir chegar e falar, olha, certas coisas eu não compreendi, eu fazia errado, o Senhor me levou para isso aqui. Isso é porque permanecer crente não é graça menor, o Senhor que está nos moldando, nos mudando, né? A mesma força então que nos salva é a força que nos sustenta. Imagina, aqui tem um imã que está segurando esse negócio. A nossa atração, embora nós tenhamos recebido de fato, né, se somos o Senhor, nós recebemos de fato um outro espírito, né, estranho ao nosso espírito humano caído, mas agora nós podemos anelar por coisas do Senhor, por causa do Espírito Santo de Deus. Ainda assim existe uma atratividade para a distância do Senhor e para a rebeldia. Outros últimos 2 pontos conheça o seu problema. Nós precisamos conhecer o tamanho da nossa queda. Nós precisamos entender que a solução tem a ver com essa substituição de Cristo. Fale com aqueles que não conhecem o Senhor nesse sentido, né? De que ou Ele vai pagar os seus pecados pessoalmente, no seu corpo, na carne, nos tormentos eternos, na danação eterna no inferno, ou o substituto vai pagar por Ele. Essa é a lógica. Todo homem vai pagar pelos seus pecados. Todo mundo vai pagar pelos seus pecados. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. De fato, essa é a questão. É por isso que nós não temos obra nenhuma para apresentar diante do Senhor, que nós falamos, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Né? Eu lembrei dessa passagem que é impressionante, muito legal. Mas Senhor, eu não consigo. Cristo conseguiu. Ele pagou, Ele me comprou. E por último, meus irmãos, ame o Senhor com obediência. Aqui a gente tem que lembrar que nós precisamos crer nessas coisas. Isso aqui é a nossa vida. Saber que tem um mediador, que não é mediador, ele é um redentor. E que ele poderia ter feito sem nenhum pecado, sem nenhum erro, aquilo que o Sheeran lá no filme fez. Não é porque ele estava totalmente em pecado, eles são indiferentes, eles têm uma moral correta nesse aspecto. Mas ele poderia ter feito. E ao invés de pegar esse grupo que ele elegeu, falou, não, esse aqui vai também, né? Eles pecaram contra mim, eu não quero. Mas ele nos amou. Porque ele nos amou primeiro, nós devemos amá-lo e amá-lo com obediência. Lembrando, exerçam fé e arrependimento, mas fé e arrependimento só vem porque o Senhor nos dá isso de antemão, se você é do Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós rogamos a tua graça e misericórdia, Deus, para aplicar no nosso coração essas coisas, porque o Senhor, Deus, apesar de resgatar o seu povo, nos resgatar, Deus, e aplicar essas coisas de uma maneira especial no momento da nossa vida, no período da nossa vida, o Senhor continua, Deus, cuidando da igreja do Senhor. Por isso que constantemente nós atendemos a convocação do Senhor de vir à igreja do Senhor. É por isso que nós necessitamos, ó Pai, usar os meios de graça, termos comunhão com o Senhor e o seu Espírito, para essas coisas serem aplicadas no nosso coração. E para que, porventura, Deus, nós não venhamos a confiar no nosso braço, na nossa força, na nossa capacidade, porque nós não a temos, ó Pai, quando se trata, Deus, de diante do Senhor fazer alguma boa obra, mas sim o que podemos fazer em Cristo, pelo Senhor. Guarda nossas famílias, e que assim, Deus, nessa consciência, Deus, não crendo nessas coisas, a nossa fraqueza, nós sejamos diligentes, Deus, em guardar a tua palavra e os teus mandamentos, porque sabemos, ó Deus, que em nós, isso é, no nosso coração, no nosso espírito, no nosso mundo natural, não habita bem nenhum, Pai, mas tão somente no Senhor. Assim rogamos que o Senhor nos dê esse bem, nos faça Deus na tua glória, preserve-nos, ó Deus, como o Senhor prometeu em sua palavra, como ovelhas do Senhor, até o grande dia do Senhor. Ó Deus, e salve, Deus, aqueles que são do Senhor, para que saiam do entorpecimento deste mundo,
para que não fique naquele grupo, Deus, que clamará as rochas e os montes para caírem sobre si, porque estará diante do Cordeiro irado, Deus. Agora não se colocará mais como redentor, como mediador, mas sim, Deus, como justo juiz. Ó Senhor, tem misericórdia, Deus, daqueles que não creem. Guarda os nossos filhos, ó Deus, assim, de tropeçarem nessas palavras, ó Deus, que eles possam crer no Senhor. Assim oramos agradecidos por tua palavra poderosa. Aplica o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos.